e me dá forças para continuar contando o que vivi. Eu preciso dizer que até hoje eu me arrepio quando lembro do momento em que acordei no chão da minha própria cozinha, sem ar, com sangue descendo pela boca, enquanto o homem que dormia ao meu lado há quase 2 décadas me olhava com calma e dizia que da próxima vez ele ia terminar o serviço. Foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu comigo, algo que mudou o rumo da minha vida inteira, algo que me fez perceber que, se eu não tomasse uma decisão ali, eu nunca mais veria o dia amanhecer. Eu deveria ter morrido naquela noite, mas não morri. E é por isso que eu estou aqui, respirando, falando com vocês e pronta para contar uma história que nem todas teriam coragem de ouvir. Quando lembro daquele dia, meninas, parece que meu corpo reviveia a cada segundo, cada cheiro, cada dor, como se eu ainda estivesse ali, caída naquele chão frio da cozinha, sentindo o gosto metálico do sangue subindo pela garganta, enquanto minhas mãos tremiam tentando segurar o ar que escapava por entre meus pulmões rasgados. Eu lembro da luz fraca do lampião balançando na parede, fazendo sombras tortas que pareciam zombar de mim, e do barulho do relógio velho marcando as horas como se estivesse contando meus últimos minutos de vida. Arlindo estava parado na minha frente com aquele olhar seco, meio perdido na bebida, mas cheio de uma raiva que eu já conhecia bem demais. Uma raiva que eu sabia que podia matar. Ele nem correu para me ajudar, nem demonstrou medo, nem levantou a voz. Apenas cruzou os braços como alguém que observa um animal ferido e disse com a maior calma do mundo que da próxima vez não ia falhar, que da próxima vez eu não levantaria mais daquele chão. Quando ouvi aquilo, meu coração não bateu mais rápido. Ele parou. Eu senti como se uma porta se fechasse dentro de mim, como se Deus estivesse me avisando que eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, porque ninguém viria me salvar. Meu corpo doía tanto que parecia que cada osso gritava, e mesmo assim eu lembrava que tentei me levantar apoiando nas mãos, mas minhas pernas bambas me traíram e eu despenquei de novo no chão, raspando o joelho e arfando como peixe fora d'água. Arlindo se virou com preguiça, como se tivesse cansado de me ver viva, e sumiu pelo corredor batendo a porta do quarto, deixando para trás o cheiro forte de álcool misturado com suor e agressão. Fiquei ali sozinha, ouvindo o eco do estalo das minhas costelas se repetindo na memória, e pensei, agora acabou. Agora realmente acabou para mim. Eu tentei arrastar meu corpo até a porta, mas a cada movimento parecia que uma faca se enfiava mais fundo dentro do meu peito, e foi nesse exato momento que minha visão escureceu e eu apaguei sem saber se voltaria a acordar. Quando abri os olhos, dias depois, a luz branca do hospital quase me cegou, e por um segundo eu achei que tinha morrido mesmo, porque tudo parecia silencioso demais, limpo demais, longe demais da vida que eu levava. Uma enfermeira apareceu na minha frente com um sorriso triste, como quem já viu muitas mulheres como eu, e disse que eu tinha ficado 3 dias desacordada, que minha costela tinha perfurado o pulmão e que os médicos tinham trabalhado feito loucos para me manter viva. Ela segurou minha mão com cuidado e falou que achou que eu não ia resistir, que eu era forte para ter sobrevivido àquele tipo de violência. Eu ainda não conseguia falar direito, mas meu primeiro pensamento foi, ele tentou me matar, e se eu voltar para casa, ele tenta de novo. O Dr. Fausto entrou logo em seguida com aquela cara séria de homem que conhece o sofrimento das mulheres desde sempre e me perguntou baixinho como tinha acontecido, mas eu menti como sempre fiz. Disse que tinha caído, que tinha me desequilibrado, que era desastrada, e quando eu terminei ele apenas colocou a prancheta no colo e me olhou com aqueles olhos que enxergavam além da mentira. Ele disse bem baixinho que sabia que eu estava mentindo e que aquilo não tinha sido uma queda, que já tinha visto exatamente as mesmas fraturas em outras mulheres que também tentaram esconder a verdade, e que se eu não fizesse alguma coisa, eu não escaparia da próxima. Aquilo me cortou por dentro, porque eu sabia que era verdade. Eu só não sabia o que fazer. Passei semanas naquele hospital, rodeada por paredes brancas que pareciam me perguntar por que eu ainda estava viva, enquanto dentro de mim nascia uma mistura de medo e consciência, que eu nunca tinha sentido antes. Eu sempre achei que morreria pelas mãos de Arlindo um dia, mas nunca tinha encarado isso tão de perto. Nunca tinha ouvido minha própria respiração falhar no ritmo da morte chegando. Quando finalmente tive alta, minhas pernas ainda bambas e minha alma despedaçada, eu voltei para casa com o coração apertado, como quem volta para a jaula sabendo que o bicho ainda está lá dentro esperando. E tava. Arlindo me recebeu com o mesmo olhar de sempre, aquele olhar que mistura posse, raiva e desprezo. Mas dessa vez tinha algo diferente ali, algo mais escuro, como se ele tivesse ficado irritado por eu ter sobrevivido.
À noite, enquanto eu tentava dormir, sentindo o calção duro machucar minhas costelas recém-coladas, ele entrou no quarto sem acender a luz e disse bem perto do meu ouvido que da próxima vez eu não teria tanta sorte, que ele estava só esperando eu melhorar o suficiente para terminar o que tinha começado. Eu lembro de ficar imóvel, sem respirar, como se qualquer movimento fosse provocar outro ataque. E pensei que nunca mais veria os meus filhos crescerem, nunca mais veria o sol da manhã iluminar minha cozinha, nunca mais teria paz. Foi nesse instante, nessa noite silenciosa, com o bafo quente da morte soprando no meu ouvido, que algo surpreendente aconteceu dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de coragem e desespero. Uma voz dizendo em alto e bom som que eu precisava escolher, que a vida estava me oferecendo uma última chance e que, se eu não ouvisse, eu seria enterrada pela mesma pessoa que dizia ser meu marido. E foi assim, meninas, naquele escuro, com medo, dor e o coração pulando dentro da garganta, que eu entendi que para viver eu teria que fazer o impensável. E a partir dali, nada dentro de mim continuou sendo o mesmo. Quando voltei para casa depois do hospital, meninas, parecia que cada passo que eu dava naquele corredor estreito carregava uma sentença escrita no chão, como se eu estivesse andando rumo ao meu próprio fim. A casa estava igual, as panelas no fogão, o cheiro de café frio, a luz fraca da sala, mas tudo parecia mais pesado, mais sombrio, porque agora eu sabia que aquele lugar não era meu lar. Era a cena do crime onde eu quase morri. Eu abri a porta devagar, prendendo a respiração, e encontrei Arlindo sentado na mesa, afiando uma faca com movimentos lentos e calculados, como se estivesse afiando o próprio destino. Ele levantou os olhos, me encarou por longos segundos e disse com a voz arrastada que eu devia agradecer por ainda estar viva, porque se ele soubesse que eu fosse dar tanto trabalho, teria acabado comigo antes. Aquela frase cortou meu peito como uma lâmina invisível. Eu disse que precisava descansar, com medo de qualquer resposta que pudesse irritá-lo, mas ele colocou a faca na mesa com força e falou que eu tinha cara de quem estava pensando demais, como se estivesse tramando alguma coisa. Eu apenas balancei a cabeça, tentando esconder que o medo pulsava dentro de mim como um coração novo, um coração feito de desespero, e fui para o quarto com a sensação de alguém que carrega um segredo que ainda nem sabe qual é. Naquela noite, enquanto eu deitava de lado para não pressionar as costelas doloridas, Arlindo entrou no quarto no silêncio mais cruel que existe, aquele silêncio que só homens violentos sabem fazer. O colchão afundou quando ele sentou na beira da cama e eu senti seu peso me esmagar sem nem precisar encostar. Ele encostou o rosto perto do meu e disse em tom baixo que a morte não o assustava, que se fosse preciso, ele acabaria comigo e depois inventaria alguma história para a polícia, porque ninguém ia duvidar de um homem digno como ele. Eu fiquei imóvel, fingindo que dormia, mas por dentro meu coração tremia tanto que parecia que ia explodir dentro da garganta. Quando ele saiu do quarto e bateu a porta, eu ouvi o tranco da fechadura e pela primeira vez percebi que eu estava presa dentro da própria casa. Eu passei horas acordado olhando para o teto, sentindo aquela mistura de medo e revolta crescendo no peito, e foi nessa madrugada que comecei a pensar em algo que nunca tinha se permitido pensar antes. Talvez eu precisasse lutar pela minha vida do único jeito que ele entenderia. No dia seguinte, tentei fazer café para criar alguma aparência de normalidade, mas minhas mãos tremiam tanto que o pó se espalhou pela pia. Arlindo entrou na cozinha e perguntou por que eu estava tão nervosa. Eu disse que era por causa das dores, mas ele não acreditou. Aproximou o rosto do meu com aquele sorriso torto que sempre vinha antes de uma agressão e perguntou se eu estava tentando envenená-lo. Eu gelei inteira, porque pela primeira vez a ideia de envenená-lo realmente tinha passado pela minha cabeça, mas eu nunca tive coragem de tentar. Mesmo assim, o olhar dele era de alguém que já tinha decidido que eu era culpada. Ele empurrou a panela de feijão com força e disse que se encontrasse qualquer coisa estranha, eu morreria antes de anoitecer. Aquele olhar escuro, cheio de ódio, foi a confirmação de que eu não tinha tempo. Minha vida estava sendo contada em horas, não em dias. Eu passei o resto do dia arrastando meus pés pela casa, com os olhos sempre atentos aos movimentos dele, como quem observa um animal feroz prestes a atacar. E foi exatamente nessa tensão silenciosa que, ao arrumar a sala para evitar qualquer implicância,
eu vi a espingarda pendurada na parede. Ela sempre esteve ali, um objeto comum, parte da casa, mas naquele dia ela brilhou de um jeito que eu nunca tinha reparado. Eu parei na frente dela, minha respiração ficando curta, e senti um frio na espinha quando percebi que a arma era a única coisa entre eu viver e eu ser enterrada. Toquei no cabo da espingarda e senti o peso da madeira, o cheiro de pólvora velha, o eco de todas as decisões que eu jamais pensei que poderia tomar. E mesmo sem coragem, aquela espingarda plantou dentro de mim uma semente que começou a crescer de forma perigosa. Talvez a única saída fosse aquela. À noite, Arlindo bebeu mais do que o habitual. As garrafas vazias foram se acumulando na mesa e eu sabia que aquele era o pior cenário, porque ele violento era terrível, mas ele bêbado e violento era fatal. Quando ele finalmente desabou no sofá, apagado, roncando alto, eu senti a casa inteira tomar um silêncio pesado, como se até as paredes estivessem esperando o que eu faria. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir dentro dos ouvidos um tum-tum desesperado que quase denunciava meu plano mesmo antes de eu ter um plano. Eu levantei devagar, com medo de fazer qualquer barulho, e caminhei até a sala com passos curtos, minha sombra tremendo no chão. O cheiro de álcool dele enchia o ar e o som do ronco ecoava como uma trilha sinistra. Olhei para a espingarda de novo e pela primeira vez ela não parecia um objeto, parecia uma resposta. Eu me aproximei dela com dedos trêmulos e quando a toquei, senti o universo inteiro se dividir entre antes e depois. Peguei a arma devagar, com a respiração presa, e caminhei até ele como quem caminha até o próprio destino. Arlindo dormia profundamente, o rosto virado de lado, a boca entreaberta, a mão caída no chão, e eu fiquei ali parada, olhando para o homem que me destruiu por quase 2 décadas, o homem que arrancou minha juventude, minha saúde, minha vontade de viver. Minha mão tremia tanto que a arma quase caiu. E foi nesse momento que eu sussurrei baixinho, para Deus, para mim mesma, para qualquer coisa que estivesse ouvindo: Senhor, me perdoa. Eu só quero viver. Eu só quero viver. E com o peito explodindo num desespero que eu nunca tinha sentido antes, eu apertei o gatilho. O barulho foi tão alto que a minha alma pareceu se separar do corpo. E pela primeira vez, o silêncio que veio depois não me deu medo. Me deu vida. Quando o estampido da espingarda ainda ecoava dentro da casa, meninas, eu senti minhas pernas fraquejarem como se o chão tivesse virado lama sob meus pés. Eu fiquei ali parada, ofegante, olhando para o corpo de Arlindo caído no sofá, o sangue se espalhando devagar pelo tecido, como uma mancha que finalmente revelava tudo o que ele era. Meu coração parecia querer fugir do peito, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a espingarda cair, e naquele instante eu não sabia se ria, chorava ou simplesmente desmoronava de vez. A casa inteira ficou em silêncio, um silêncio tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio misturado ao som fraco da minha respiração. E foi nesse silêncio que eu entendi que não tinha volta. Eu estava viva, mas minha vida agora tinha tomado um rumo sem retorno. Larguei a arma no chão e caminhei até o telefone, sentindo o peso de cada passo, como se estivesse arrastando todas as vezes que ele disse que ia me matar. Quando disquei o número da polícia, minha voz saiu fraca, descansada demais, como se eu tivesse deixado parte de mim naquele sofá também. Eu disse: por favor, mandem uma viatura. Meu marido morreu. E fui eu que atirei nele. O policial do outro lado fez um silêncio frio antes de responder que estava enviando uma equipe. Eu desliguei o telefone e, pela primeira vez em muitos anos, sentei no sofá sem medo de apanhar, sem medo de ouvir gritos, sem medo de ser destruída. Ainda assim, eu não sentia alívio. Eu sentia vertigem, como se eu tivesse acabado de pular de uma ponte sem saber se tinha água embaixo. Quando a polícia chegou, a luz dos carros iluminou minha casa com um brilho azul e vermelho que parecia anunciar o fim do mundo. Os vizinhos começaram a se aglomerar nas portas, cochichando, alguns com pena, outros com surpresa, outros torcendo para que fosse mentira. Os policiais entraram rápido, olharam para o corpo de Arlindo, olharam para mim, olharam para a espingarda no chão, e um deles perguntou com uma voz firme e neutra
se eu tinha algo a declarar. Eu disse apenas: eu não tive escolha, ele ia me matar. Eles me algemaram com cuidado. Talvez por verem meu estado frágil, talvez porque já conheciam a fama de Arlindo, e me levaram para a viatura. Enquanto a porta era fechada, eu vi algumas mulheres do bairro me observando com olhos arregalados, talvez se perguntando se elas teriam tido coragem de fazer o mesmo. E naquele olhar demorado que troquei com uma delas, eu percebi que a violência que eu vivi não era só minha. Ela morava em muitas casas dali. Quando entrei na cela da delegacia, aquele cheiro forte de mofo, suor e desespero tomou conta do meu nariz. O chão era gelado e as paredes pareciam suar de tanto calor humano preso ali dentro. Eu sentei no canto, tentando não olhar muito para ninguém, tentando existir o mínimo possível. Mas o silêncio não durou. Uma mulher enorme, de olhar duro e cabelo desgrenhado, se aproximou lentamente como se estivesse farejando meu medo. Ela perguntou com um sorriso torto se eu era a tal mulher que tinha matado o Arlindo Batista, porque a cidade inteira já estava comentando. Eu disse que sim, baixinho, e ela aproximou o rosto do meu com tanta raiva que eu quase recuei. Ela disse: não sei se você é corajosa ou burra, mas sei que a família dele tá uma fera lá fora. Estão dizendo que vão pagar para te calar aqui dentro. Meu coração gelou. Eu não sabia se aquilo era verdade ou se ela queria me assustar, mas a verdade é que nenhuma das duas opções era boa. Naquela noite, tentei dormir encostada na parede, mas cada ruído me fazia estremecer. A qualquer momento, alguém poderia tentar fazer comigo o que Arlindo não conseguiu terminar. Os dias seguintes foram um tormento. As outras presas me olhavam com desconfiança, algumas com ódio, outras com inveja. Uma delas, magra, com o rosto marcado por cicatrizes, se aproximou e cochichou no meu ouvido que eu não devia dormir tão fundo, porque tinha gente ali dentro só esperando uma oportunidade. A verdade é que a cadeia não era só barulho, fome, calor. Era um terreno onde a maldade se espalhava como fungo. E a família de Arlindo era conhecida demais, poderosa demais, orgulhosa demais. Se existia algum lugar perfeito para me destruir sem deixar rastros, era aquela cela. Então o delegado novo, um homem sério, barba bem feita e o olhar que parecia ver além do que eu dizia, me chamou para conversar. Ele me perguntou exatamente como tudo começou, e eu, cansada de mentir, cansada de esconder, cansada de proteger um morto, contei tudo. Os anos de espancamento, as ameaças, as noites em claro, o hospital, o medo constante, a certeza de que morreria. Ele ouviu cada palavra com uma atenção que eu nunca tinha recebido na vida. Quando eu terminei, esperava que ele ficasse em silêncio, mas ele se levantou devagar e disse algo que até hoje ecoa na minha memória. Dona Clarice, isso que a senhora viveu não foi casamento. Foi cárcere, foi tortura, e ninguém merece morrer assim. Mas o que aconteceu ontem não acaba aqui. Tem mais coisa nessa história. Alguns dias depois, o delegado voltou com uma pasta grande nas mãos. Ele disse que depois que meu caso virou notícia, outras mulheres começaram a aparecer na delegacia. Algumas choravam, outras tremiam, outras nem conseguiam falar. Todas tinham algo em comum. Tinham sido vítimas de Arlindo. Abusos, agressões, estupros, humilhações, tudo escondido por anos pelo medo da família dele, pela vergonha, pelo silêncio imposto na marra. Ele disse que tinha 24 depoimentos só naquela semana e que provavelmente existiam outros que nunca seriam contados. Eu fiquei sem ar. Eu achei que meu sofrimento tinha sido só meu, que eu tinha sido azarada por ter escolhido o homem errado, mas ali naquela sala percebi que Arlindo tinha sido um predador durante décadas. E ninguém conseguiu parar ele. Ninguém. Até aquele tiro. O julgamento foi o capítulo mais difícil da minha vida depois da noite em que eu quase morri. Eu entrei no tribunal com as mãos frias, o coração acelerado e o olhar pesado. A família de Arlindo estava toda lá me encarando com ódio, como se eu tivesse destruído um santo. Eu sentei na cadeira e senti minhas pernas tremerem. Mas então algo aconteceu que eu nunca poderia ter imaginado. Uma a uma, aquelas mulheres que o delegado tinha ouvido começaram a entrar no tribunal. Elas entraram firmes, algumas com lágrimas nos olhos, outras com cicatrizes no rosto, outras segurando fotografias antigas. A primeira a falar foi uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas. Ela disse o nome dela, respirou fundo e falou: "Eu tô aqui porque aquela mulher ali salvou minha vida." A frase dela caiu no tribunal como um raio. Depois dela vieram outras, e cada história era uma facada na máscara que a família de Arlindo usou durante anos para esconder quem ele era.
E quando o juiz finalmente se pronunciou, dizendo que eu tinha agido em legítima defesa, mesmo que tardia, eu senti o mundo entrar de volta nos eixos pela primeira vez em muito, muito tempo. Eu não saí dali absolvida de tudo, mas saí absolvida de mim mesma. Saí com a chance de viver. E meninas, isso vale mais do que qualquer liberdade que eu tinha jamais imaginado. Meninas, quando eu finalmente coloquei os pés para fora daquele tribunal, mesmo ainda respondendo em liberdade condicional, eu senti o vento bater no meu rosto como se o mundo tivesse me recebendo de volta, depois de anos trancada dentro de um túmulo em vida. Mas a verdade é que a liberdade, no começo, doía. Era como se cada passo que eu dava fosse observado por alguém, como se cada pessoa na rua soubesse que eu era a mulher que matou o marido. E mesmo sabendo que tudo que eu fiz foi para sobreviver, eu me sentia pequena, uma sombra da mulher que eu poderia ter sido. As primeiras semanas foram cruéis. Eu tinha medo de dormir sozinha, medo de fechar a porta e achar que a Lindo ia aparecer atrás de mim, vivo, com aquele olhar de ódio que eu nunca esqueci. A Marlene me acolheu na casinha dela sem fazer pergunta nenhuma, e eu lembro do dia em que ela me levou até o quartinho alugado que as mulheres da comunidade tinham conseguido para mim. Era pequeno, tinha infiltração na parede e cheirava a mofo, mas meninas, naquele momento, quando eu empurrei a porta e senti o piso gelado sob meus pés, eu pensei, aqui ninguém vai me bater, aqui ninguém vai gritar comigo, aqui eu posso respirar. Marlene sorriu para mim, aquela mulher forte que tinha enfrentado o mundo sozinha, e disse, vai ser aqui que você vai renascer, Clarice. E eu quase desabei, porque fazia anos que ninguém falava comigo com esperança. Eu arrumei aquele quartinho com as próprias mãos, pendurei um pano de mesa como cortina, coloquei uma flor num copo velho e fiquei olhando para ela como se fosse um troféu da minha sobrevivência. Mas, meninas, a vida não tem pena da gente. Ela cobra e cobra caro. Eu precisava trabalhar para pagar o aluguel, para comer, para me manter fora da cadeia. Mas quando bati de porta em porta oferecendo serviço de faxina, muita gente fechou a cara assim que ouviu meu nome. Teve uma mulher que disse que não queria assassina dentro da casa dela. Outro homem disse que não podia empregar alguém com histórico problemático. E eu saía das casas com a cabeça baixa e o estômago roncando, pensando, será que sobreviver ao inferno é motivo para ser condenada no céu da vida comum? Um dia, quando eu já estava quase desistindo, sentei na calçada segurando um pedaço de pão velho e chorei em silêncio, com vergonha até de pedir ajuda. Foi então que um senhor de barba branca, dono de uma lojinha de eletrodomésticos, passou e perguntou por que eu chorava. Quando contei que precisava de trabalho, ele não perguntou sobre Arlindo, não perguntou sobre o tribunal, não perguntou sobre nada. Apenas disse, aparece amanhã cedo e traz disposição. Meninas, eu nunca esqueci disso. Nunca. Aquele homem me deu de volta o que ninguém nunca tinha me dado, uma segunda chance. Trabalhei como estoquista, limpando poeira, carregando caixa, organizando vitrines. Ele pagava pouco, mas pagava, e eu voltava para casa exausta, mas com o coração em paz, porque pela primeira vez na vida, ninguém me machucava no final do dia. O tempo passou, 3 anos se foram, e eu continuei seguindo minha rotina silenciosa. Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, esquentava arroz e ovo e dormia cedo. Eu não esperava mais nada da vida. Eu não sabia mais sonhar. Até que um dia destes comuns, eu estava organizando caixas no depósito quando a porta da loja se abriu e uma voz familiar chamou meu nome. Eu senti minha alma sair pela boca. Quando virei, lá estava minha filha, Mariana.
com um rosto meio endurecido, meio magro demais, com olheiras profundas e uma barriga enorme de 8 meses de gravidez. Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma e disse: "Mãe, só isso. Uma palavra tão simples, tão pequena, mas que entrou em mim como um rio inundando tudo. Eu comecei a chorar antes mesmo de conseguir andar até ela. E ela chorou junto, as duas abraçadas no meio da loja, com o cheiro de poeira e sabão misturado com lágrimas antigas que a gente nunca tinha tido coragem de derramar. Ela dizia entre soluços: "Mãe, desculpa, eu não sabia, eu era jovem, eu tinha vergonha, eu te culpei por tudo." E eu apertava ela dizendo: "Não precisa me pedir perdão, minha filha, você também sofreu, você também viu coisas que nunca deveria ter visto, você só era uma menina." Quando ela passou a mão na barriga e disse: "Essa aqui vai se chamar Clara, em sua homenagem, mãe, porque você foi mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço." Eu quase perdi o chão. Minha filha me deu de volta a parte de mim que o sofrimento tinha roubado. Mas nem tudo voltou fácil. Meu filho André demorou mais. Ele apareceu semanas depois, de cabeça baixa, sem conseguir olhar nos meus olhos. Quando finalmente levantou o rosto, vi nele o mesmo menino que correu para me abraçar quando tinha 5 anos e caiu rindo no meu colo. Ele disse: "Mãe, eu senti raiva por anos. Achei que você podia ter saído antes, achei que você escolheu ficar. Mas agora eu entendo que você fez o que conseguiu com a força que tinha." E eu abracei ele como se abraçasse todos os pedaços quebrados da nossa história. A gente chorou muito, chorou anos que ficaram engasgados, e naquele abraço eu senti que a minha família estava voltando para mim aos poucos, como quem encontra o caminho depois de muito tempo perdido no mato. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci Antônio. Eu tinha levado um ferro de passar quebrado para consertar numa pequena oficina. Ele era um homem calmo, com mãos fortes e gentis. Um olhar que parecia entender sem que eu precisasse explicar. Quando me devolveu o ferro funcionando e disse: "Não precisa pagar nada não, dona, é só a boa ação do dia." Eu sorri de um jeito que nem lembrava mais que sabia sorrir. Voltei outras vezes, às vezes com o eletrodoméstico, às vezes só para conversar, e ele sempre me oferecia café e dizia: "Você é uma mulher muito valente, Clarice." E eu respondia que valentia é só quando a gente não tem outra escolha. Com o tempo, o silêncio entre nós foi virando conforto, a conversa foi virando carinho, e o carinho virou amor daquele jeito simples, tranquilo, sem gritos, sem medo, sem cicatriz nova. O tipo de amor que eu achava que não existia para mulher que já tinha sofrido demais. Foi Antônio que me ajudou a juntar dinheiro para comprar meu primeiro pedacinho de terra. Foi ele que me ensinou a carregar madeira, misturar cimento, plantar árvore, erguer parede. Foi com ele que construímos a casa que eu moro até hoje, parede por parede, tijolo por tijolo, com as nossas próprias mãos. A primeira noite que dormi lá, no colchão simples, no chão, eu fiquei olhando o teto e pensando: essa casa não tem grito, não tem tapa, não tem medo, não tem dor. Essa casa tem paz. E paz, meninas, é o maior luxo do mundo. Foi nessa fase da minha vida que eu finalmente entendi que sobreviver não é o fim. Sobreviver é só o começo. É a chance que Deus dá para a gente reconstruir aquilo que pensaram que tinham destruído para sempre. E eu reconstruí, com dor, com força, com fé, com um tropeço, mas reconstruí. E o destino ainda tinha muito para me mostrar. Meninas, quando eu penso na última parte da minha vida, nessa fase madura e calma que eu vivo hoje, sempre me pego lembrando do dia em que sentei pela primeira vez no jardim da casa que eu e Antônio construímos com nossas próprias mãos. O sol começava a baixar atrás das montanhas, deixando o céu laranja e rosado,
E eu segurava uma xícara de café enquanto sentia o cheiro das flores que plantei para marcar os anos que voltei a viver de verdade. As roseiras estavam altas, fortes, bonitas, como se cada uma delas fosse uma versão minha que sobreviveu ao que deveria ter me matado. E eu senti uma paz tão profunda que até chorei baixinho. Mas essa paz, meninas, não veio fácil, não. Ela veio depois de anos costurando cada pedaço da minha história, remendando meu coração com carinho e aprendendo que até a cicatriz mais feia pode virar parte da beleza da gente. Foi também nessa época que minha vida me trouxe de volta a chance de retribuir tudo que eu recebi depois de sair da cadeia. Começou quando minha filha, Mariana, já com a Clareza crescendo, saudável e lindíssima, me pediu ajuda para montar um pequeno salão de beleza no centro da cidade. Ela me disse com os olhos brilhando: "Mãe, eu quero construir algo meu, mas quero que esse algo também seja seu." E eu senti um orgulho tão grande naquela hora, meninas, que parecia que meu peito ia rasgar. Eu sabia o que era começar do zero, sem ter nada, sem ter ninguém, sem ter nem coragem. Então olhei para ela e respondi: "Vamos montar esse salão, minha filha. Vamos montar para você nunca mais depender de ninguém." Ajudamos umas às outras, vendemos bolo, fizemos rifas, juntamos o que deu e levantamos aquele salão com muito suor. Hoje ele é um dos mais procurados da cidade. E cada mulher que entra lá é recebida com a força que minha filha carrega no peito. Às vezes, quando a porta abre e alguém pergunta se ela trabalha com cabelo ou maquiagem, ela sorri e diz: "Trabalho com autoestima." E eu fico atrás, limpando o chão ou organizando escova, e penso: meu Deus, como a vida tem poder de transformar. Com o meu filho André foi diferente. Ele tinha uma inquietação dentro dele, uma necessidade de provar que era capaz de escrever uma história que não fosse marcada pelo pai que teve. Durante um almoço simples aqui em casa, ele me disse: "Mãe, eu quero montar uma pequena oficina em Fortaleza, mas eu não sei se dou conta." Quando eu ouvi aquilo, meninas, eu apertei a mão dele e disse: "Você já deu conta de sobreviver ao mesmo inferno que eu. Você consegue qualquer coisa." Aquilo foi o que bastou para ele acreditar. Trabalhou, juntou, batalhou e abriu uma oficinazinha que depois virou uma oficina de respeito. Ele me ligou no dia em que contratou o 5º funcionário, com a voz embargada, dizendo: "Mãe, eu consegui sair da sombra do meu passado." E naquele dia eu chorei tanto que fiquei com dor de cabeça até o final da noite, porque não é toda mãe que vive para ver os filhos se levantarem das ruínas que eles cresceram. Mas, meninas, a parte mais bonita dessa fase da vida não foram os negócios crescendo, nem a casa ficando pronta, nem o dinheiro entrando. A parte mais bonita foi ver meus netos florescendo. A primeira vez que segurei Clarinha no colo, senti um calor na minha alma que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu estivesse segurando um recomeço, um tipo de amor que não tem medo, que não tem ferida, que não tem sombra escura atrás. Ela cresceu correndo por esse jardim, derrubando vasos, gritando meu nome e dizendo: "Vovó, olha isso!" E eu percebia que com ela a minha vida tinha finalmente voltado para o lugar. Depois vieram os outros netos, cada um com seu jeitinho, cada um com uma parte da nossa história remendada. E quando meu neto caçula se formou enfermeiro e me contou que escolheu essa profissão porque queria ajudar mulher como eu senti como se Deus tivesse colocado um laço em cima de tudo que eu passei e dito: "Tá vendo? Nada foi em vão." Foi também nessa época que minha história começou a ser falada na cidade de um jeito diferente. Antes, eu era apenas a mulher que matou o marido. Depois, virei a mulher que sobreviveu. E algum tempo depois, quando outras mulheres criaram coragem de denunciar seus maridos, algumas delas bateram na minha porta para me agradecer. Uma delas chegou tremendo, magra demais, com o olho inchado e disse: "Dona Clarice, eu ia morrer se eu ficasse. A senhora me ensinou que viver também é uma escolha." Eu abracei ela tão forte que até senti o peito doer e pensei: é assim que a gente transforma o mundo, uma mulher de cada vez. Não muito tempo depois, o delegado que cuidou do meu caso, aquele rapaz sério e justo,
me chamou para comparecer à inauguração da primeira delegacia da mulher da cidade. Quando eu cheguei lá, meninas, quase caí para trás. Tinha uma placa enorme escrita: Delegacia da Mulher, Unidade Clarice Batista. Eu olhei para o delegado sem acreditar e ele disse: Dona Clarice, sua história mudou a forma como a gente lida com violência doméstica aqui. Esse nome é uma homenagem. Eu tentei falar alguma coisa e a voz não saiu. Foi o tipo de emoção que aperta a gente por dentro e faz tudo ficar embaçado. Eu nunca imaginei que meu nome pudesse um dia significar proteção. E foi vivendo assim, reconstruindo, amando, aprendendo, que a velhice chegou de um jeito tão suave que nem percebi. Hoje, aos 82 anos, eu acordo cedo, abro as janelas da minha casa amarela e sinto o vento entrar como se estivesse me saudando. Caminho pelo meu jardim, rego minhas 37 roseiras, uma para cada ano desde que saí da cadeia, e converso com elas como se fossem amigas que cresceram comigo. Às vezes a Mariana me liga dizendo: Mãe, passa aqui no salão, estou com saudades das suas histórias. Outras vezes é o André pedindo conselho ou só querendo ouvir minha voz. Meus netos me visitam sempre, meus bisnetos correm por essa casa como se ela tivesse sido construída para isso. E eu fico aqui, sentada na varanda, vendo minha família, minha vida, minha paz. Outro dia meu neto me perguntou: Vovó, a senhora se arrepende de ter matado ele? E eu olhei direto nos olhos daquele menino e respondi: Não, meu filho, eu me arrependeria se tivesse deixado ele me matar, porque arrependimento não é para quem salva a sua própria vida. Arrependimento é para quem abandona a si mesma. Eu não abandonei. Eu lutei, eu vivi, e hoje, quando fecho os olhos à noite, eu durmo sabendo que minha história, por mais dura que tenha sido, virou luz para outras mulheres, virou exemplo para os meus filhos e virou descanso para mim. E enquanto Deus me permitir que acorde todo dia com esse vento batendo no meu rosto e esse jardim florescendo diante dos meus olhos, eu vou continuar repetindo para mim mesma: eu escolhi viver. E valeu a pena cada segundo.